Olá, pessoal do YouTube, estamos chegando com mais conteúdo aqui no canal para vocês. De início, vou pedir a sua participação. Inscreva-se aí se você não é inscrito, se você não é inscrita. No ato, ative também o sininho, porque assim você se atualiza de tudo que acontece por aqui. Não se esqueça de deixar seu like legal e também compartilhar com seus amigos e colegas. A participação de vocês é fundamental para nós. Hoje, como vocês já estão vendo aqui na nossa tela, vamos ver como fazer referência bibliográfica de um livro de acordo com as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, tá? Esse vídeo é específico para mostrar como se montar a referência bibliográfica de um livro, tá? Não é de artigo, não é de outro tipo de recurso. Não, estamos falando aqui hoje especificamente de referência bibliográfica de um livro. Você fez aí sua dissertação de mestrado, você fez o seu TCC, ou você fez qualquer outro tipo de trabalho científico, acadêmico, e aí você utilizou um livro ou alguns livros como referência, e você tem dúvidas aí para montar a referência bibliográfica deste livro que você utilizou como fonte, então esse vídeo é especificamente para isso, tá? Para te mostrar como fazer a referência de um livro de acordo com as regras da ABNT, tá bom? Dentro desse contexto de referência bibliográfica de um livro, tem várias especificidades, tá bom? E essas especificidades nós vamos ver, porque, por exemplo, tem livro que tem mais de um autor, né? Tem vários autores. E aí, como faz para referenciar um livro que tem diversos autores? Como faz para referenciar um livro que não tem o autor conhecido, né? Existem esses tipos de livros que muitas vezes, por ser de muito tempo, por exemplo, né, não tem aí o nome do autor. Como faz também para poder referenciar apenas o capítulo de um livro? Você utilizou o livro como fonte, né, mas só utilizou um capítulo dele. E aí, como faz para poder referenciar o livro a partir de um capítulo? Então, vamos ver isso aqui também neste vídeo de hoje, tá bom? Então, vamos lá começar. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor. Como fazer referência bibliográfica de um livro? Então, primeiro elemento que nós vamos trabalhar aqui, livro com um autor, tá? A estrutura vai ser dessa forma. Para você referenciar um livro com um autor, com uma autora, você vai fazer o seguinte: começar a sua referência com o sobrenome, último sobrenome do autor, em caixa alta, tá? Vírgula, seguido dos primeiros nomes, tá? Ou do primeiro nome. Depois disso, ponto, você vai colocar o título e subtítulo da obra, se for o caso de ter subtítulo, né? Se não tiver subtítulo, obviamente somente o título em negrito. Depois do título e subtítulo, edição, certo? Depois da edição, editora. Um elemento importante aqui na edição, se não houver a edição, certo? Obviamente você não coloca, claro. Depois da edição, como eu falei, editora. Ponto. Você vai finalizar sua referência com local e data de publicação desta determinada obra. Na prática, isso vai funcionar da seguinte forma. Por exemplo, esta é uma referência de um livro montada que eu trouxe aqui para exemplificar para vocês, tá? Temos aqui o último sobrenome do autor, perdão, em caixa alta, tá? Nesse caso aqui, uma autora. Depois, os primeiros nomes ou o primeiro nome, título em negrito completo, edição, que nesse caso aqui é a primeira edição, editora, local, Uberlândia, finalizando com o ano de publicação, que é 2017, certo? Então, para referenciar um livro com o autor, você vai seguir essa estrutura. Sobrenome do autor ou da autora em caixa alta, seguido dos primeiros nomes, título, edição, editora, local e data de publicação, e na prática vai funcionar cujo o exemplo aqui, tá bom? Muito bem, vamos agora para mais um caso de referência bibliográfica de um livro em seu trabalho acadêmico ou científico, tá bom? Livro a partir
de 2 autores, de 2 autoras. Como é que faz para poder referenciar o seu livro com mais de um autor em seu trabalho, certo? Olha aqui a descrição da estrutura, tá? Nome dos autores separados por ponto e vírgula. Lembrando sempre que os nomes devem vir naquela estrutura. O último sobrenome em caixa alta, seguido dos primeiros nomes, tá? Ponto e vírgula, e aí já entra com o último sobrenome do segundo autor, tá? Do livro em caixa alta e depois seguido dos primeiros nomes, certo? Depois você vai colocar o que? Título e subtítulo, subtítulo se for o caso, tá? Como eu falei também anteriormente, em negrito, na sequência, edição, editora, local e data de publicação, fechando aí a sua referência, tá bom? Então, na prática, como é que isso funciona? Olha aqui o exemplo que eu trago para vocês. Observe, primeiro autor, neste caso aqui é uma autora, primeira autora, tá? Com o último sobrenome em caixa alta, vírgula, seguido dos primeiros nomes dessa autora, ponto e vírgula, coloco o último sobrenome da segunda autora e entro aqui com os outros nomes, tá bom? Desta segunda autora. E aí você vai seguindo conforme a ordem do livro, tá? Primeiro autor, segundo, terceiro e assim sucessivamente, certo? É desta forma. Depois você vem aqui com o restante da referência, tá? Com os outros dados, que no caso aqui é o título, subtítulo, se for o caso, editora, local de publicação e fechando com o ano de publicação, tá? Então é desta forma que você vai constituir a referência bibliográfica de um livro em seu trabalho, livro este que eventualmente pode ter aí 2, 3 autores, tá? Mas tem uma observação aqui importante. Observe, caso sejam 3 ou mais autores, você pode colocar o nome apenas do primeiro, tá? Naquela estrutura, primeiro sobrenome, primeiro, último sobrenome em caixa alta, depois seguido dos primeiros nomes, tá? E depois de você colocar o nome deste primeiro autor, desta primeira autora, para você não colocar o restante, vamos supor que o livro tem aí 4, 5 autores, né? E você não precisa colocar todos eles aqui na referência. Então você coloca apenas o nome do primeiro e depois segue colocando a expressão et al, que significa e outros. Isso significa que aquele livro que você utilizou como fonte em seu trabalho é constituído por aquele primeiro autor que você colocou e outros autores, porque a expressão et al significa outros autores, né? E outros. Então, para você não ter que ficar colocando os diversos autores que tem ali, você coloca apenas o nome do primeiro e depois coloca a expressão et al, que isso significa e outros autores. Isso significa que este livro que você utilizou foi constituído por diversos autores. E aí, usando a expressão et al, você pode ver aqui o exemplo, né, que eu montei para vocês, fica da seguinte forma: nome do primeiro autor que está lá no livro, tá? Ou da primeira autora, e na sequência et al. Isso significa que este livro, repito, foi constituído por outros autores, além daquele primeiro que você colocou aqui, tá? Na sequência, você vai seguir aí colocando, montando a sua referência com os dados normais: títulos, subtítulos, editora, local de publicação e o ano de publicação, tá bom? Então é desta forma que você vai constituir a referência bibliográfica do livro a partir de 2 autores, tá bom? Mais um caso aqui: livro com autor ou autora desconhecido, tá? E aí, como é que você faz para referenciar? Aquele livro é essencial como fonte em seu trabalho, porém você não conseguiu achar o nome do autor ou da autora deste livro. Como é que você vai fazer a referência dele em seu trabalho? Você vai usar o título desse livro em caixa alta, logo de início na sua referência, seguido dos dados normais: local, editora e ano de publicação. Na prática, vai ficar desta forma aqui. Você vai começar montando sua referência com o título do livro, que tem o autor ou autora desconhecido, em caixa alta. Na sequência, você entra com a editora, local de publicação e o ano de publicação, certo?
Então, é desta forma que vai se constituir a montagem da referência bibliográfica de um livro que tem o autor ou a autora aí desconhecidos, tá bom? E aqui vamos para mais um caso, e um caso bem popular, viu, de referência de livro em trabalhos acadêmicos ou científicos, que é a referência de apenas um capítulo de um livro. Vamos supor que você utilizou aí no seu trabalho um livro que tem diversos capítulos, mas você só utilizou apenas um capítulo deste livro. E aí, como é que você faz para você referenciar apenas o capítulo desse livro, tá? Então, você vai referenciar, você vai montar a referência da seguinte forma, tá? Sobrenome, tá? Do autor em caixa alta, normalmente, né? Último sobrenome do autor em caixa alta, seguido dos primeiros nomes, tá bom? Na sequência, você vai colocar o título do capítulo. Observe, você vai colocar, depois do nome do autor ou da autora, você vai colocar o título do capítulo do livro que você utilizou. Não é o título do livro neste momento, é o título do capítulo, tá? Em negrito. Na sequência, você, após colocar o título do capítulo, você vai colocar a expressão in, tá? IN, em itálico, 2 pontos, e colocar o título do livro onde aquele capítulo que você utilizou e que você já citou aqui anteriormente está inserido, certo? Depois você dá sequência normalmente com a edição, se for o caso, editora do livro, local e data de publicação desta determinada obra. Vou repetir a descrição da estrutura da montagem da referência bibliográfica de apenas um capítulo de um livro. Último sobrenome do autor em caixa alta, seguido dos primeiros nomes normalmente. Na sequência, título do capítulo que você utilizou, em negrito. Depois, a expressão in, 2 pontos, e o título do livro, tá? Isso significa, essa expressão in significa que este capítulo aqui que você referenciou aqui anteriormente está inserido dentro deste livro que você coloca o título aqui na sequência, tá bom? E depois você segue aí com os outros dados para formar a referência. E aí, na prática, Eric, como é que funciona isso? Olha aqui o exemplo que eu trago para vocês. Último sobrenome da autora em caixa alta, seguido do primeiro nome, tá? Depois eu coloco aqui o título do capítulo, certo? Título do capítulo que é a colonização da mulher. Na sequência, eu coloco a expressão in, e aí eu coloco o nome do livro, tá bom? Que é do Cabaré lá, a Utopia da Cidade Disciplinar, certo? E depois eu venho aqui com os dados normais, editora, local de publicação e o ano de publicação, certo? Então, para referenciar o capítulo de um livro, você vem com o nome do autor, da autora, normalmente na frente, depois, ponto, coloca em negrito o título do capítulo do livro, na sequência, a expressão in, e aí entra com o título do livro e os dados que dão sequência aí para formar a estrutura da referência bibliográfica. Tá bom, pessoal? Então, esses são os casos em que são referentes à citação, à formação de referência bibliográfica de um livro dentro de um trabalho acadêmico, de um trabalho científico, tá bom? Então, participem do canal, inscrevam-se se não são inscritos, se não são inscritas, tá? Ative também o sininho, deixe o like, compartilhe aí com os amigos, com colegas e até mais!